Olá pessoal, sejam bem-vindos de volta ao Café com Pimenta. E hoje a gente vai falar um pouquinho de como o machismo ele atrapalha o nosso dia a dia e a nossa relação com outras mulheres. Com certeza você já ouviu por aí em como a amizade de mulher é uma coisa falsa e que a amizade de mulher dura só até parecer um homem e bibibi, popopó e blá 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 blá. O nome disso é rivalidade feminina. Então se aproxime, pegue o seu café e vamos falar de feminismo. Ai, mulher não é amiga de mulher. Ai, mulher é tudo falsa. Amizade verdadeira mesmo, amizade de homem. Com certeza você já ouviu essas frases ou frases parecidas com essa. Essas frases são apenas uma das várias formas de perpetuar a rivalidade feminina. Desde pequena somos ensinadas através de conselhos em como a outra mulher ela é uma rival nossa, como se estivéssemos constantemente e eternamente competindo pela atenção de um homem. Como se o mundo fosse uma competição maluca para ver quem é a aprovada pelos machos. Uma outra forma também é como o homem faz um elogio para você que não parece muito bem um elogio. Como, por exemplo, quando ele fala que você é diferente das outras. Como se todas as outras mulheres fossem inferiores, superficiais, burrinhas e etc. Que você fosse melhor do que todas elas. Então você ganhou a competição, porque você tem a aprovação dele. E assim você tem o seu ego inflado e você acredita que você é merecedora da atenção daquele cara. Como na verdade, vamos se empoderar, né, meninas? O cara que tá ganhando e tem que ter a sua atenção, né? Porque é assim. Mulher bonita, inteligente, mulher foda, tem aos montes. Já um homem bacana, que a gente mais acha cara babaca, tóxico e esquerdomacho, né? Aquele que é pagar de desconstruído, mas na verdade é um machistinha enrustido. Então assim, é muito comum as pessoas diminuírem outras mulheres pra te enaltecer, pra te fazer sentir melhor e muitas vezes a gente compra esse discurso. Pois como quando a gente fala, você não vai encontrar outra mulher como eu, como se eu fosse melhor do que todas as outras. O que isso não é real, porque a gente já tem o preceito de que ninguém é melhor do que ninguém. E como eu já falei, é muito fácil você encontrar uma mulher foda, uma mulher incrível. É muito fácil. O que você mais vai ter por aí são mulheres inteligentíssimas, dedicadas, que têm uma carreira linda pela frente, que conquistam suas coisas e são independentes. Isso é a coisa mais fácil de se achar. E a gente precisa realmente ter muito cuidado com esse discurso, porque através dele, de formas sutis e enganosas, a gente acaba perpetuando a rivalidade feminina. A gente faz a manutenção desse sistema que tende a nos separar. Você não precisa ser melhor do que outra mulher. Você não precisa entrar numa competição com as outras mulheres esperando que um homem diga que você ganhou, que você conquistou a aprovação dele. É como se fosse para nos dividir, para assim a gente brigar uma com as outras em vez de se unir para acabar com esses meios de opressão. O patriarcado ele precisa que mulheres colaborem com esse sistema e a forma de fazer isso é fazer com que a gente inconscientemente acabe disputando umas com as outras. Então, Pimenta, quer dizer que brigar entre nós é uma forma de servir ao patriarcado? Sim, pois estamos alimentando a nossa separação no momento que a gente precisa focar na nossa união. Mas então, quer dizer que se uma mulher estiver errada, eu sou obrigada a apoiá-la mesmo assim? Calma lá, vamos pôr o pé no freio. O que eu estou te oferecendo aqui é uma chance de reflexão. O que exatamente te faz não gostar da outra mulher? É porque o santo não bateu, você não sentiu firmeza ou porque ela te ameaça de alguma forma? Você por acaso se compara com ela, se sente melhor ou pior do que ela? Você acha que aquela menina quer dar em cima do cara que você quer? Ou porque ela chama mais atenção, porque ela é uma pessoa mais sociável. É muito importante, antes da gente enxergar a outra mulher como rival, a gente parar e pensar o que nos faz achar isso. Antes de formar uma opinião, tenta se aproximar, tenta fazer uma amizade,
Sabe, quem sabe você pode descobrir que aquela mulher é tão incrível quanto você. Você pode até se pá, achar uma melhor amiga nova. Mais uma pessoa pra agregar na sua vida, pra te apoiar quando você precisa e vice-versa. Às vezes, a gente fica tão presa nessa disputa que a gente não enxerga que a outra menina às vezes tá de boa na dela. E a gente tá aqui tentando procurar algum motivo para não gostar dela, só para justificar essa competição. Através de filmes, séries, novelas, revistas, literatura, a gente é instigada sempre a ver a outra mulher como uma rival e não como uma possível amiga. E essa competição toda é em busca de uma aprovação masculina. Mas aqui eu vou te explicar por que a gente é ensinada a buscar essa tal aprovação masculina. Como a gente vive numa sociedade patriarcal, os valores considerados masculinos são vistos como virtudes, como algo bom de se ter. Já os valores associados ao feminino são vistos como fraqueza, como um defeito, como uma falha, como algo a esconder. Então, as mulheres que teriam essa aprovação do masculino, elas seriam mais virtuosas, socialmente falando. E logo elas são colocadas em patamares de visibilidade entre os homens, como se agora sim aquela mulher merece respeito e não todas as mulheres merecem respeito. Isso tudo é um jogo muito doentio, que o prêmio é ser bem vista. Mas então quer dizer que essas mulheres que por acaso recebem algum tipo de aprovação masculina, elas sofrem menos machismo? Infelizmente não. Segundo Maureen Murdock, autora de Jornada da Heroína, a sociedade nos faz buscar essa aprovação como se fosse algo que a gente realmente quisesse. Vemos como se assim fôssemos bem-sucedidas, mas na verdade isso é um grande tiro no pé. E eu vou te explicar por quê. Porque você que tá me assistindo, você que por algum acaso tá vendo esse vídeo, já deve saber que tudo que uma mulher faz é digno de crítica, de julgamento, porque nada que uma mulher faz está bom o suficiente. Uma mulher, para ela ser reconhecida minimamente, ela tem que fazer pelo menos 10 vezes mais do que um homem na mesma posição que ela faz. Isso é o que aprendemos desde pequenas. A gente deve ir atrás de uma aprovação masculina, que na verdade a gente nem precisa. Eles nos ensinam a brigar entre nós em busca de uma aprovação que é desnecessária, que a gente não precisa disso. Você não precisa ser elogiada por um homem para se sentir validada. Muito pelo contrário. Dane-se o cara, sabe? Você é você e você já é válida. Você já é digna de respeito, você já é digna de um local de destaque. Porque você é incrível. E você não precisa de outra pessoa te dizendo isso, você não precisa de um homem te dizendo isso. Mas enfim, é o que a sociedade explica pra gente e impõe pra gente. E mesmo inconscientemente a gente vai atrás disso. Isso é mais um trabalho pra gente desconstruir. É mais uma coisa pra gente desconstruir e buscar a amizade entre mulheres, em vez de buscar a rivalidade. É tentar ver o quanto que a gente realmente não gosta daquela pessoa, sabe? Porque é muito mais fácil a gente dar chance de buscar uma amizade com um homem do que com uma mulher. Porque você já pressupõe que ela tem cara de metida e que não sei o quê, mas você nem se propôs a conhecê-la. Então, o que eu estou propondo é você buscar conhecê-la de verdade, antes de julgá-la. Porque a sociedade já julga tanto a gente, precisamos mesmo julgar umas às outras? Mas aí entra o cerne da questão. Como que a gente foi convencida a precisar dessa aprovação? Como que a sociedade chegou pra gente e falou, você precisa dessa aprovação. Mas por quê? O grande truque é através da nossa autoestima. A sociedade patriarcal capitalista nos faz acreditar através de filmes, vídeos, séries, novelas, revistas, Instagram, de que existe uma mulher ideal, uma mulher perfeita que todos os homens almejam e todas as mulheres querem ser. Eles nos fazem acreditar nessa mulher. Assim, ficamos inseguras com nós mesmas e tentamos buscar alguma forma de não se sentir mais assim, porque é um sentimento horrível, né? Então a gente busca não se sentir mais assim, se sentir aceita, se sentir linda, se sentir especial, porque nos colocam na cabeça de que só seríamos isso se a gente tivesse aquele corpo, aquele rosto, aquele nariz, aqueles olhos, aquele cabelo. E é aí que vai entrar aquele homem, que ele vai te aprovar, ele vai te enaltecer em detrimento de outras mulheres. Então você vai se sentir especial, porque afinal, nessa sociedade é a palavra do homem que importa. Então sim,
O segredo tá na autoestima. Então, antes de mais nada, a gente tem que entender que nós nos bastamos por nós mesmas. Não precisamos de ninguém nos aprovando e falando o que devemos fazer ou falar ou vestir. Não precisamos de ninguém falando que a gente é incrível, porque sabemos que somos. E ser incrível não anula o fato de que outra mulher também seja. É muito importante alimentarmos a nossa autoestima, pois assim entendemos que não precisamos competir com ninguém e que no mundo tem lugar para todas. Outro passo importantíssimo é o que chamamos de sororidade. A sororidade era totalmente o oposto da rivalidade. É justamente a irmandade entre as mulheres. Olhar a outra mulher sem nenhum julgamento antes de conhecê-la e ter um sentimento de como ela fosse uma irmã nossa. Então, se você vê uma mulher em apuros na rua, ou no trabalho, ou se sentindo mal, você vai e acolhe. Indiferente de você gostar dela ou não, você enxerga a outra mulher como um ser humano, digno de respeito, digno de compreensão e cuidado. A sororidade nos ajuda a enxergar a outra mulher como um ser humano e não como uma rival, desestimulando o ódio entre nós e a competição, estimulando a nossa união. Sororidade é não maltratar outra mulher porque por acaso ela gosta do mesmo boy que você. Sororidade é ajudar uma mulher quando ela precisa de ajuda, quando ela tá num sufoco. Sororidade é ajudar e apoiar outras mulheres. E você vai muito ouvir antifeministas falando que, sororidade é apoiar a mulher babaca. E não é isso. Primeiro, a gente tem que lembrar que todo mundo é ser humano. E seres humanos erram, seres humanos são babacas, seres humanos agem por impulso. Mas quem é julgada por isso? Quem que é chamada de vadia? Quem que é chamada de piriguete? De indecente? Quem que é taxada de burra, de superficial? Quem é taxada de ex-louca? Quem sofre assédio? Quem sofre estupro? Quem sofre violência física e psicológica? As mulheres. Antes de você aceitar um cara chamar a ex dele de louca, tenta conversar com essa mulher. Ouve o ladinho dela e veja se realmente ela errou. E se ela errou, ela é realmente digna de tanto julgamento? Porque assim, os caras erram sempre e eles são sempre perdoados, se não pelas garotas que acabam perdoando, quanto pela sociedade. Porque também convenhamos, né? Não é porque a mulher acaba perdoando porque ela tá apaixonada e não enxerga nada. Muitas vezes as mulheres perdoam porque elas são obrigadas a isso de alguma forma. Não digo literalmente obrigadas, mas através da crença de que homem é assim mesmo. Ele traiu porque homem também tem suas necessidades e que não sei o que, mas ninguém vê o lado da mulher. Ninguém vê as necessidades da mulher. Ninguém para e pensa o que fez ela chegar a tal ponto. Mas o homem sempre é perdoado com essa desculpa de que homem é assim mesmo, o homem não é maduro, o homem isso, o homem aquilo. A sociedade inteira passa o pano pro homem e a mulher acaba perdoando por esse tipo de pressão. Assim, uma dica. Se todas as ex desse cara são loucas e ele sempre é a vítima da história, toma cuidado, porque tem algo errado aí. E a próxima ex-louca pode ser você. Não assuma que tudo que um homem diz sobre uma mulher é verdade. Vai atrás da sua própria opinião. Vai conhecer essas mulheres que eles tanto xingam e falam mal, vai ouvir a versão dela. Não cultive a rivalidade feminina e sempre se ponha nessa reflexão quando você for conhecer uma mulher. Eu tenho certeza que você é uma mulher incrível e que você conhece várias outras mulheres incríveis. Então, se permita conhecer mais. Não alimente esse ciclo de ódio entre nós. Pois quando focamos em nos odiar, a gente esquece de se unir e lutar contra o patriarcado que oprime a todas nós. Tente ver outra mulher primeiro como amiga, primeiro como uma pessoa. E mesmo que você não goste de uma mulher por algum motivo específico, por não concordar com a opinião dela, por não se encaixar com o jeito dela, por qualquer motivo assim, que não seja a rivalidade feminina, que você conheceu ela, não foi muito com a cara, não gostou muito do jeito, ou vocês só não se deram muito bem e isso acontece, às vezes as pessoas só não se dão porque tem jeitos muito diferentes. Mas mesmo assim, se ela precisar de um socorro, ajude. Seja na rua, seja no trabalho, seja na escola, seja numa festa, ajude. Porque antes de tudo, ela é um ser humano e ela pode estar numa situação difícil e você pode ser uma pessoa que pode ajudar. Porque o mundo já é difícil demais pra gente. Não precisamos ficar presas nesse ciclo eterno de competição que a gente nem precisa estar. Bom, com tudo isso, eu vou ficando por aqui. Espero que você tenha gostado do vídeo.
Curte, comenta, compartilha. Vamos divulgar as informações, o conhecimento, para que a gente se una cada vez mais. E a gente cria essa rede de mulheres que se cuidam e se apoiam e lutam contra o patriarcado. Tô ficando por aqui. Um beijo e até o próximo Café com Pimenta.